Não queria viver, mas também não queria morrer. Eu só queria ser. Capítulo 1. A pergunta que nunca cala. Quem sou eu? Você já se perguntou quem é de verdade? Essa pergunta foi o início de tudo. Simples, direta, quase infantil. Mas ela carregava um peso que ninguém nos ensina a suportar. Quem sou eu de verdade? Eu me fazia essa pergunta desde criança. Às vezes parada na frente do espelho, encarando meus próprios olhos, como se esperasse que algo além da imagem refletida me respondesse. Sempre fui curiosa, sempre questionei, mas nunca tive coragem de ouvir a resposta. Porque a verdade assusta. A verdade, quando é crua, quebra tudo o que achamos que somos. E toda vez que uma possível resposta surgia, ela vinha junto com um desconforto. E eu recuava. Me agarrava à zona de conforto, ao normal, ao que os outros diziam que eu era. Fingir que não tinha perguntado era mais fácil do que lidar com o que aquela voz interior queria revelar. Mas o incômodo não ia embora. Quanto mais eu ousava perguntar quem sou, mais a vida me colocava diante de situações que me obrigavam a olhar para dentro. E olhar para dentro, para quem aprendeu a buscar tudo do lado de fora, é uma das tarefas mais árduas que existem. Me ensinaram que eu era o que os outros diziam que eu era, que minha identidade se construía com base nas expectativas alheias, nos papéis sociais, nos rótulos de família, religião, corpo, gênero, profissão, mas algo dentro de mim gritava, e esse grito não era novo, ele estava ali desde sempre. Um pedido sutil, depois desesperado, da minha essência para ser ouvida, reconhecida, lembrada. Eu buscava conhecimento, fiz cursos, mergulhei na mente, estudei comportamentos. Tudo isso ajudou, sim, me deu equilíbrio, mas não me levou para onde eu precisava ir, porque o caminho verdadeiro era só um: para dentro. Enquanto eu seguia a vida funcionando normalmente, por dentro eu estava em colapso. Tinha crises existenciais silenciosas, invisíveis aos olhos de quem me cercava. Era uma briga interna, enlouquecedora. E agora, só de escrever isso as lágrimas vêm, porque hoje eu tenho consciência do quanto minha alma gritava por liberdade. Eu queria entender por que nasci, o que vim fazer aqui, quem habita esse corpo, de onde eu vim. Mas o mundo dizia que essas perguntas eram bobagem, coisa de criança. E eu acreditei por um tempo. Experiências espirituais sempre estiveram presentes na minha vida, mas também aprendi a escondê-las. Fui criada numa família cristã, onde falar disso era visto como coisa do mal. E esse medo me paralisava. Eu ouvia correntes arrastando, mesmo acordada. Um som tão alto, tão real, e ninguém mais ouvia. Perguntava: você tá ouvindo isso? Ouvindo o quê? Esse isolamento era aterrorizante. Achava que o mal estava me rondando, que aquelas correntes eram espíritos sombrios tentando me assustar. Mas hoje eu entendo. As correntes estavam dentro de mim. Eram os grilhões invisíveis da minha prisão interna. E eu podia ouvi-los o tempo todo, pedindo: acorda, lembre de quem você é. Também via pessoas em duas versões, a física e a espiritual. Aquilo me fazia correr para a rua, tentar fugir do que via e sentia. Sentia presságios, sabia de coisas antes de acontecerem. Minha alma já enxergava além da matéria, mas minha mente não. Eu cresci, e junto vieram os traumas, as inseguranças, os complexos, as crenças limitantes, problemas com aparência, tímida, sistêmica, medo de não ser suficiente, medo de incomodar, medo de não ser perfeita. E aquela pergunta ainda lá, me assombrando, insistente: quem sou eu? A vida começou a me forçar. Problemas, dores, perdas, situações limite, tudo apontava para dentro. Mas entrar nesse dentro era entrar numa floresta escura, sozinha, sem mapa, sem lanternas, sem saber se você volta. O chamado era espiritual, profundo, sobrenatural, mas minha criação dizia: isso não é de Deus, isso é perigoso, isso é loucura. E então meu corpo começou a definhar, não fisicamente, mas existencialmente. Nada fazia mais sentido. Não sabia o que queria da vida. Não queria conviver, não queria trabalhar, não queria socializar. Não queria viver, mas também não queria morrer. Eu só queria ser. Esse foi o verdadeiro início do despertar, solitário, angustiante, silencioso e brutal. A droga da evolução.